Não, o doutor Rui, nós aportamos no plenário bem cedo, coloquei uma pasta e coloquei uma beca, haviam 9 lugares, para você ter ideia. Tínhamos 20 advogados e acho que 10 cadeiras. Então, o fórum de contagem não tinha água para ser servido para nós. Ainda há pouco um jornalista me perguntou sobre a multa. Eu acredito que deve ser para poder comprar água para servir para os advogados. Porque até a hora que nós fomos embora, nem água sequer foi servida para os advogados. Deixa eu explicar isso para os nossos telespectadores, porque hoje, na abertura do segundo dia do julgamento do caso Bruno Elisa Samúdio, a doutora Marixa Lopes, ela realmente estipulou uma multa de 18 mil, acho que 650 reais, uma coisa assim, para cada um dos 3, né? Quanto? 18? 18.860. 18.860 reais que eles paguem de multa por terem, segundo ela, abandonado o julgamento ontem, e o Bola agora vai ser julgado em separado. E essa multa vocês vão pagar? Ela disse que queria o parecer da OAB, a OAB ficou ao lado do doutor Écio Quaresma, do doutor Fernando e do doutor Zanoni, porque diz que realmente não existe essa história de tempo cronometrado para a defesa de um réu, e isso eu não sei como é que fica agora para vocês. Naquele momento específico. Naquele momento específico. Cronológico, sim. 1h30 na primeira fase de debates para acusação e defesa. Sim, para poder sendo andar 2 réus, também, 2 né? horas e meia, 2 horas e meia, e sendo um réu só 1 hora ou 2 horas, havendo mais de um réu. Então, vocês têm 20 dias para pagar, esse dinheiro sai do bolso de vocês? Olha, delírio todo mundo pode ter. Com todo respeito, o artigo 265, a constitucionalidade dele está sendo discutida no Supremo pelo Conselho Federal da Ordem. Eu quero ver fazer receber de mim. Tá. Porque o tribunal vai caçar isso. Se o tribunal não caçar, o STJ caça. Se chegarmos ao Supremo, isso morre. Porque a OAB Nacional emitiu nota na pessoa do seu presidente, dando conta que isso é uma coisa absolutamente arbitrária. Eu não me curvo, eu, Zanoni, Fernando, não nos curvamos, não transigimos direito de cliente. Nós somos advogados. Quem está do lado de cá, quem está do lado de lá, tem que entender o seguinte: advogado no exercício do seu mistério, ele é intocável. Ele não pode ter a palavra cerceada, exceto no lapso temporal devido, se for ultrapassado. Eu estou pensando em pagar a multa. O que foi? Por que você quer pagar, doutor Zanoni? Até para ajudar o Judiciário Mineiro, porque aquele fórum de contagem, eu sou de Contagem, todos os meus negócios estão localizados, Sônia, em Contagem, e eu vivo em Contagem. Agora, o fórum da segunda maior cidade, vamos colocar aqui, de Minas Gerais, está numa situação assim caótica. Nós viemos, esse desmembramento ele vem em momento oportuno. Eu acho que o desrespeito à legislação mostrado ontem, no dia de ontem, naquela sessão plenária pela magistrada, e que acarretou esse desmembramento por força dessa medida extrema que nós tivemos que tomar, não iam não queríamos fazer isso acontecer de qualquer maneira? Já não era uma estratégia traçada? Isso daí tem que ficar muito bem claro para o seu telespectador. Porque é o que o público isso pensa. Não foi adredemente preparado, em hipótese alguma. Mas a gente, antes disso, nós voltemos há 2 semanas atrás. Nós estamos vivendo, que eu falo, defesa de Marcos Aparecido, vivenciando um momento de regozijo. E por que regozijo? Porque... Vocês comemoraram ontem mesmo, não, depois não, do lado de fora? 2 semanas que o Bola foi absolvido. Por quê? Porque estamos saindo de uma absolvição. E logramos êxito em mostrar para o povo de Contagem, para a sociedade de Contagem, para o conselho de sentença de Contagem, o engodo, a javanesa, a injustiça que está sendo perpetrada contra Marcos Aparecido. O jurado que absolveu, ele não absolveu porque se sentiu constrangido, não absolveu porque gostou ou não de um argumento. Absolutamente. O jurado absolveu porque ele constatou que não havia prova contundente, cabal, completa, robusta a alicerçar a prolação do veredito condenatório. E terminou por absolver. Mas cada caso não é um caso? De repente ele é inocente nesse caso e no caso Bruno, o Bola pode ter tido alguma participação definitiva mesmo, com uma acusação que responde de morte da Elisa? Uma boa colocação sua, Sônia. Só que uma situação é a situação de Esmeraldas. Nós não negamos que a Land Rover ostentava
material sanguíneo de Elisa Samúdio, mas não negamos que há informações de que ela teria sido pilhada, sequestrada no Rio e trasladada para Minas Gerais, para a cidade de Esmeraldas. Mas nesse sítio, e sítio aqui que eu falo é local de acontecimentos, não o sítio do Bruno, mas o sítio dos acontecimentos, o local dos acontecimentos, não tem a inserção do protagonista Marcos Aparecido. Então, uma situação é Vespasiano. Marcos Aparecido não tem nada a ver com isso. Marcos Aparecido reside em Vespasiano, não tem nada a ver com o sítio que está localizado em Esmeraldas, e é uma outra situação. Vespasiano dista de Esmeralda, é uma situação totalmente oposta. Há Contagem no meio, há Belo Horizonte no meio, está na região metropolitana, mas a distância é uma distância assim, avassaladora, por que você está colocando isso? Enorme. Então, é uma situação tranquila. E outra coisa é mostrar para o Conselho de Sentença essa incongruência entre promotor de justiça, acusação, denúncia e o inquérito policial. Porque o inquérito fala que Elisa foi estrangulada pelo Marcos, que ela foi esquartejada pelo Marcos e que apêndices de seu corpo foram lançados ao banquete canino, a alimentação dos cães. A denúncia, o promotor de justiça, na verdade, 3 promotores assinam a denúncia, não é só um. Os 3 promotores não acreditaram na polícia. Acredite se quiser, pasmem. E nós também ficamos boquiabertos, estupefatos, quando constatamos ictuóclise no primeiro momento, que nem a promotoria acreditava na versão policial. Então nós estamos tranquilos. Só um detalhezinho. Claro. Só para explicar para o público, tecnicamente hoje vocês não são mais advogados de bola. Isso é um ledo engano da magistrada. Tecnicamente. Quem falou essa bobagem? Peraí, o promotor do caso ontem, só te explicar, deu uma entrevista, inclusive de 15 minutos aqui para o nosso programa, que logo vocês vão assistir também, dizendo que nunca mais vocês voltam para a defesa do Bola. Ele está delirando. Do mesmo jeito delirou quando mas saiu derrota. doutor, só um detalhe. Tecnicamente, vocês não são mais advogados. Quem disse isso? O senhor vai ter que pleitear na justiça um regresso. Quem te falou isso? Opa, doutor, são pontos de vista. Quem falou isso? Doutor, Isso. Tecnicamente hoje, eu fui cassado? Eu renunciei? Não. Eu abandonei um ato processual, não o processo. O seu cliente foi notificado, doutor, a em 10 dias apresentar novo advogado. Basta uma petição simples. Deixa o Mandela acabar de colocar. Só por partes. Então, em tese, tecnicamente, hoje a banca de advogados aqui presentes não seria mais tecnicamente advogados do BOL. Outro detalhe que daqui a pouco eu vou contar, talvez nem o doutor Écio Quaresma saiba, e os demais advogados aqui presentes, que Bruno vai responder outro processo. Outro processo, existe uma outra acusação. Sabendo? Eu não sou advogado do Bruno. Não, mas vocês sabem todos os casos. Não, mas desconhecemos a legislação. Existe uma... O programa está trazendo. Vamos só... Agora não. Existe, daqui a pouco eu vou revelar. Sônia e Lordelo, vamos só esclarecer. A minha multa são 37 mil. Por quê? Porque vamos começar a desvendar essa questão. Tem mais essa questão de sermos ou não patronos. É por uma surpresa. A acusação descobriu que uma testemunha iria mudar-se para a bela cidade de Tangará da Serra, quase divisa com a Bolívia. Tal testemunha deste feito foi ou seria ouvida pela primeira vez no dia 23 do mês pretérito. No dia 24, eu era ainda o único patrono de Marcos Aparecido, teria o primeiro júri, aquele que foi reportado pelos meus pares, que ocorreu no dia 5 de dezembro, que é a primeira derrota desse promotor. Fui a Tangará da Serra, comuniquei ao juízo que seria impossível fazer o júri naquela data, lá não compareci, justifiquei, apresentei a passagem, fui lá descobrir quem era essa testemunha que o próprio promotor hoje declarou que é de suma importância. O júri não aconteceu naquela data, e aí inicia-se as turbações. Nós já passamos por turbações nesse juízo, mas iniciam-se as turbações. Ele também é chamado a constituir novo patrono, é nomeado defensor público,
Na mesma situação, teoricamente, estaríamos todos fora do caso? A juíza só nomeou o irmão do arteiro, desafeto figadão do Bola. É a sutileza nomeou da magistrada. Para quê? Para assistir. Para assistir o Bola naquele júri que o doutor Fernando estava, a cunhada do arteiro e o irmão do arteiro. Olha que sutileza. Vamos só começar. É o advogado. Vamos começar a pôr a ordem. De uma sutileza descomunal. Tem se parecido. Deixa eu só. Eu quero trazer uma novidade. Mas só para trás, Lodelo, para a gente começar a fazer um link. Completo. Do que está acontecendo, o que aconteceu no dia de ontem, por que as coisas já se chegaram, talvez, por parte de acusação e por parte da magistrada, com um clima mais exaltado, cerceando direito de defesa de constituinte nosso, que nós três não perdoaremos, não acataremos, não deixaremos acontecer. Então, já se havia, entre aspas, já que gostaram dessa palavra, manobra para que Marcos Aparecido entrasse ontem no processo condenado. Vejamos, nós temos um processo de mais de 11 anos. Nós comentamos aqui no programa, doutor, isso foi comentário, não fui eu que fiz, né? A gente tem fontes lá em Minas Gerais, mas a própria mídia de Minas Gerais havia já salientado que havia duas condições, duas manobras a serem feitas. Isso era o boato que corre lá e vocês sabem disso. Quem faz manobra é Força Armada. A primeira estratégia seria desmembrar o júri do réu Bola. E isso foi feito. Hoje está desmembrado. Você tinha falado de uma outra coisa que aconteceria A segunda coisa é que o doutor Quaresma, aqui presente, iria assumir novamente a defesa do goleiro Bruno, porque eles têm amizade, eles se respeitam e o Bruno confia muito no doutor Quaresma. Essa é a informação que nós temos. Até agora, o doutor Quaresma agora, por enquanto, não é advogado ainda, ou talvez seja, ou talvez não seja, de Bruno. O Bruno admira o trabalho. Mas duas colocações, que daqui a pouco eu vou contar. Bruno vai ter mais um problema grave a ser enfrentado. Ligado ao caso. Ligado ao caso. Ele vai ter que ter um advogado para que ele possa ser novamente investigado e apurado uma conduta grave contra ele. Daqui a pouco eu vou revelar aos senhores. E dois, daqui a pouco eu também quero revelar ao doutor Hércio Quaresma, porque doutor Hércio, essa é uma fonte que eu tive lá de onde está ocorrendo o júri, que há um pedido também de instauração de um procedimento criminal contra a Vossa Excelência. Sim, ok? Parece que contra o nós três. Nós três. Há um tempo nós vamos representar junto ao Conselho Então na realidade, Público, ontem houve um tumulto muito grande. Só para mim concluir, hoje me deu a nítida impressão que o promotor começa a nadar de braçada nesse caso, tomou a rédea desse julgamento, me dá a impressão que a defesa acuada assim a gente e Bruno preocupado. Lá, doutor. Macarrão já passou mal, o Bruno também ele está tenso, mas me dá a impressão, Sônia, daqui a pouco nós vamos revelar que o promotor hoje toma as rédeas do julgamento e começa a nadar de braçada. Tá, olha, só chega uma informação aqui, vou dar um recadinho, já volto aqui, que o novo advogado de defesa do Bruno, que é o Thiago Lenoir mesmo, ele está dando informações aqui no Twitter, que vocês, como defesa do Bola, deram um tiro no próprio pé. Daqui a pouco vocês respondem a essa história, tá? Então atirou e acertou. Bom,